Olá, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo. Hoje nós vamos tratar sobre votos, propósitos, fogueira santa de Israel, dízimos, ofertas, o pastor colocar o envelope na mão de quem ele quer que participe, no caso os obreiros, os jovens e aqueles que estão mais próximos da liderança, das lideranças locais. Muitas pessoas conversam comigo no WhatsApp, que eu sempre deixo na descrição do vídeo sobre esses assuntos, e muita gente pede para que eu venha falar mais uma vez aqui. Só lembrando, nesse canal nós temos aqui vídeos já falando sobre a Fogueira Santa de Israel e também sobre votos e propósitos de forma solta, aleatória. Nesse vídeo vamos tentar trazer para vocês aqui exatamente como funcionam os votos e as campanhas, para aqueles que não entendem, meu ponto de vista também. E eu peço que você, depois da vinheta, não saia daí e acompanhe esse vídeo até o final. Muito bem, para você que está chegando aqui agora, meu nome é Eduardo Carneiro, eu já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui obreiro quando eu tinha, em média, 15 anos, faz muito tempo. Abri núcleos, tomei conta de alguns locais que são pontos de pregação, que na Universal se chama de núcleo, onde hoje esses locais são igrejas, pelo menos uns 4 aqui na região em que eu moro, em Pernambuco. E eu aprendi a ler a Bíblia, a orar, fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado nas águas, na Igreja Universal. Depois de algum tempo, por não vigiar, me afastei da Universal e fui cantar forró. Sempre gostei de forró, nordestino, né? Embora nasci em São Paulo, mas sou criado aqui em Pernambuco, nordestino, falo igual matuto, como vocês veem, e gosto muito de forró ainda. Mas, na época, fui cantar forrozão no mundo. Toquei em 2 bandas de forró, tinha um cabelo grande, e era uma coisa terrível. E depois de algum tempo, voltamos aos caminhos da graça mais uma vez. Hoje, eu sou diácono da Assembleia de Deus Camaragibe, aqui na cidade onde eu moro, aqui na região metropolitana de Recife. E depois que eu comecei a ver no YouTube vários canais de pessoas que já fizeram parte da Universal, decidi fazer esse canal aqui porque aquelas pessoas foram da Universal, alguns foram obreiros, alguns foram pastores, e tem um aí que se apresenta como se tivesse sido pastor, e nunca foi, na verdade, que é o mais famoso deles, o Roque, Marcelo Roque. Nunca foi pastor, viu? Para você que está transitando aqui pela primeira vez, nunca foi pastor, mas se apresenta como tal. Na verdade, foi a grande conquista dele ter sido um auxiliar. E por ele não ter decolado, ter alcançado, ter feito um bom trabalho, ele hoje vomita todo o seu ódio na internet. Então, quando eu vi esse pessoal fazendo esses conteúdos tóxicos, esses esgotos de informação, eu decidi trazer um contraponto aqui nesse canal de uma pessoa que já foi da Universal, não concordo com muita coisa, tenho muito respeito pela Igreja Universal, pelo trabalho que é feito, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. Reconheço, sou grato, porque a pior coisa que existe é a ingratidão de pessoas que já chegaram na igreja viciadas em drogas, na prostituição, doentes, e foram libertas, foram curadas, e depois de um tempo, por elas mesmas não vigiarem, resolveram sair da igreja e dizerem que a igreja é uma seita maligna, que a vida dela hoje está muito bem, mas que lá a vida dela não era boa, enfim. Então eu achei injusto isso e decidi, obviamente, me posicionar. Alguns dizem que eu sou advogado da Universal e eu não sou formado em Direito, como eu já falei. Eu sou formado em jornalismo, sou jornalista por diploma, porém exerço a função de empresário, trabalho no ramo automobilístico. Estou me apresentando para aqueles que ainda não me conhecem, que muita gente que já transita por aqui, já conversa comigo no WhatsApp, me acompanha no Instagram, já sabe da minha vida, mas enfim. Vamos falar hoje sobre votos, propósitos, Fogueira Santa de Israel, dízimos e ofertas. Como funciona, para que servem e se eu concordo ou não. Vamos começar aqui com os votos. Votos são aquelas campanhas que se fazem de uma forma muito constante na Universal. Eles normalmente dão uma palavra de fé para alguém e dizem, olha, agora você vai voltar aqui semana que vem, pega um envelope desse, traga uma oferta de fé, etc e tal. E até certo ponto seria interessante isso se não fosse algo no automático, que funcionasse constantemente e de forma automática. A pessoa vai para a igreja, por exemplo, no Congresso do Sucesso, que é a segunda-feira, ela já sabe que vai ser dado ali um envelope para ela trazer na outra semana. Então isso se torna uma coisa costumeira e a pessoa às vezes não participa, ou a maioria das vezes na verdade, não participa pela fé, e sim pelo costume, pelo automático. E desse jeito não funciona. Os dízimos, a Bíblia fala lá em Malaquias capítulo 3, sobre uma fala que Deus estava conversando, na verdade, com o profeta Malaquias, e ele disse, olha, roubará o homem a Deus? E ele mesmo respondeu, todavia que vós me roubais. E ainda disse mais, como que se Malaquias ou o povo estivesse indagando, em que te roubamos? E ele disse, nos dízimos e nas ofertas. E aí ele fala, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus, ele deu uma ordem, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
Deus ele não precisa do nosso dízimo, do nosso dinheiro, da nossa oferta. Porém, Deus trabalha em parceria com o homem. E aquele que tem fé e obedece, ele honra o Senhor com as suas primícias. O dízimo é a 10ª parte de todos os seus ganhos. E muitos, desculpa a expressão, gente, mas muita gente imbecil diz, mas o dízimo não era dinheiro, o dízimo era dos animais, era da plantação. E aquilo ali era a moeda de troca da época. Hoje não é mais a moeda de troca, não é mais a plantação, não é mais a criação. Então ninguém vai levar para a igreja um boi. Ninguém vai levar para a igreja, a não ser que dar para alguém de presente, mas não para manter a casa. Hoje se mantém com moeda de troca, que é algo monetário, é dinheiro mesmo. Então o dízimo, ele é 10% de tudo aquilo que vem em nossas mãos. E eu sou muito enfático nisso. Aprendi na Universal e mantenho isso hoje desde sempre, desde sempre. Fidelidade é algo que você não negocia. Ou você é ou você não é. E se você que está assistindo esse vídeo aqui não concorda com isso, eu respeito sua opinião, mas eu não estou aqui colocando em discussão se o dízimo é correto ou não. Estou dando aqui a minha opinião, explicando para vocês. Ser fiel, para mim, não é uma opção. Ser fiel é um privilégio. É gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. E volto a dizer, Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós levamos ofertas, valores, dinheiro para a igreja, para a manutenção daquele trabalho que alcança muitas vidas sofridas. Se não queremos fazer isso, não tem problema. Aí é com você e com Deus. Já lá no Coríntios, diz que cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então se você não tem alegria em dar, não dê. Qualquer igreja que você estiver me assistindo, se for Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Igreja Universal, Mundial, Internacional da Graça, sei lá, qualquer igreja que você for. Se você não dá com alegria, não dê. Porque a sua oferta não será bem recebida. Ela vai ser útil para pagar uma conta, alguma coisa, mas em termos de oferta, ela vai ser uma oferta igual a que Caim apresentou. Deus não vai receber. Ele levou lá alguma coisa para Deus, mas não foi o seu melhor. Não foi de coração, não foi de bom grado. Isso, eu estou falando das ofertas. O dízimo é fidelidade, é obediência, é honrar aquele que nos ama, aquele que nos honra. E Deus disse, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. Se você é salariado, se você ganha comissão, se você está desempregado e faz algum trabalho esporádico, você recebeu um dinheiro, você ganhou um dinheiro, você achou um dinheiro, não importa. Você vendeu alguma coisa, a 10ª parte de tudo aquilo que chega nas suas mãos é para ser devolvido. Se você não quer fazer isso, a decisão é sua. Se você não concorda com isso, a decisão também é sua. Se você tem algum versículo que venha se contrapor a esse, ou dizer que o dízimo é da época da lei, não tem problema, eu respeito sua opinião. Mas, meu ponto de vista é isso. O dízimo é para ser sim devolvido, é para ser devolvido inclusive com alegria, e a primeira 10ª parte. Vamos lá, se eu recebo 10 mil reais, caiu na minha conta 10 mil reais. Eu tenho que primeiro tirar a 10ª parte daquele dinheiro e devolver, porque isso é minha fidelidade, são as primícias. E as primícias elas não devem ser dadas apenas de dinheiro, mas também do seu tempo. Quando nós acordamos pela manhã, a primeira coisa que temos que fazer é orar a Deus, é agradecer por mais um dia, é pegar a Bíblia antes de pegar o celular, antes de ligar a televisão, antes de qualquer coisa, é falar com Deus. Isso é oferecer a primeira parte do seu dia. São as primícias, é o seu dízimo. E Deus ele recebe quando você faz isso de coração e com fidelidade. O dízimo não só é para ser devolvido no momento em que você está ganhando muito bem. O dízimo é para você ser devolvido, é para ser devolvido quando você está ganhando muito bem, quando está ganhando normal, quando está ganhando mal, quando está desempregado, quando está passando uma tribulação terrível, não importa, recebeu algum valor, fidelidade. Isso é minha opinião e se você não concorda, eu respeito, mas eu peço que respeite também a minha opinião. Então, o dízimo é bíblico, deve ser feito, deve ser devolvido e isso é ingratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E as ofertas alçadas, como eu falei também. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração. Se você tem, por exemplo, nas suas mãos, olha, hoje eu estou indo para a igreja e eu quero dar 100 reais de oferta, eu sentindo desejo no coração, você pode doar. Assim como você pode comprar um ventilador, um ar-condicionado para a igreja, um microfone, uma bateria, um caixa de som que quebrou e você sente o desejo de dar. Deus recebe essa oferta alçada e você, sem dúvida nenhuma, a Bíblia diz que muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Portanto, você que saiu da Universal e reclama porque sua vida ficou parada, você diz, porque isso não é uma verdade, isso é uma mentira. E hoje você está muito bem. É mentira sua, isso é ilusão de Satanás. Sem dúvida você vai tropeçar e cair no seu próprio laço mais para frente. Porque a Bíblia diz que muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mas agora a gente vai falar sobre a principal campanha da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a Fogueira Santa de Israel. Porque aí sim a gente já vai apertar o freio e dar uma ré em tudo isso que eu falei quando se trata da Fogueira Santa de Israel. Fogueira Santa de Israel é uma campanha que foi criada há muitos anos atrás pela Universal para que as pessoas viessem fazer um sacrifício, dar o seu tudo. Eles usam como exemplo Abraão, que ofereceria Isaac se o anjo não tivesse aparecido, a viúva pobre, Elias, enfim. São várias e várias passagens bíblicas que fazem com que eles baseiem seu texto para pregar
na Fogueira Santa de Israel. Sendo bem sincero, quando eu era da Universal e até hoje, se eu for visitar a Universal e foi em época de Fogueira Santa, eu não vou, porque é muito chato. As pessoas que estão lá não gostam desse período da campanha da Fogueira Santa de Israel, gosta da igreja, mas não gosta desse período da campanha. Inclusive é um período em que muitas pessoas se afastam de ir para a igreja, elas não vão, porque todos os cultos eles falam sobre essa bendita campanha. É uma campanha que funciona, na minha visão, apenas para a igreja arrecadar dinheiro, uma campanha que abençoa apenas a igreja. E é por essa razão que a igreja hoje tem um patrimônio absurdo. A igreja comprou várias empresas, tem vários templos absurdamente grandes, como por exemplo o Templo de Salomão, que custou quase 700 milhões de reais, e dentre todas as catedrais de todos os estados do Brasil e de fora do Brasil também. Então, essa campanha da Fogueira Santa de Israel, ela abençoa a Universal como instituição. E tem muitas pessoas, obviamente, que fazem de coração e recebe no primeiro momento uma bênção. E eu não sou contra se você, por exemplo, tiver vontade de, quando vender um imóvel, fazer como os apóstolos fizeram. Dizer, olha, eu estou para vender essa minha casa. Tem um amigo nosso aqui da igreja que ele comprou um carro e ele está para vender esse carro, né? O carro que ele tinha. E ele já chegou para a gente para dizer, olha, quando eu vender esse carro aqui, o carro vale em média 30 mil, a metade vai ser da igreja, a metade vai ser para mim. Se eu vender por 20, 10 é da igreja, 10 é meu. Se eu vender por 30, 15 é da igreja, 15 é meu. Ele já fez um voto com Deus de dar metade do valor do carro para vender. E isso acontecia, inclusive, na época da graça. Você lembra de Ananias e Safira? Que prometeram dar todo o valor do terreno que venderam? Porém, eles enganaram e retiveram para eles uma parte. E o que foi que Pedro disse? Se vocês tivessem dito que ia dar só um pedaço, não teria sido recebido, não teria sido aceito? Mas por que vocês enganaram o Espírito Santo dizendo que ia dar tudo e depois só deu um pedaço? E eles morreram na hora, tanto Ananias quanto Safira. Portanto, é melhor que você não vote do que você vote e não cumpra. Sobretudo, não cumpra do jeito que você falou que ia cumprir. Então, se você crê que está fazendo uma campanha da Fogueira Santa de Israel para Deus e você não está fazendo como deveria fazer, não faça. Uma outra questão também, algumas pessoas conversam comigo, é dizer assim, olha, tem pastor que, a gente que é do grupo jovem, que é mais próximo, ou os obreiros, ele pega o envelope, coloca na nossa mão e eu acho isso muito ruim, porque tem hora que eu não tenho condições de participar, não queria participar, o que é que você acha? E eu digo sempre, não pega o envelope. E outra coisa, se ele colocou na sua mão, se ele impôs, que isso é uma imposição, você não fez esse voto. Então você não tem que ficar com peso na consciência se você não cumprir. Se você devolver para ele na hora lá, vai ficar chato, vai ficar feio, você vai fazer um confronto desnecessário. Mas Deus sabe o desejo do seu coração. E você só faz o voto quando você levanta por conta própria, vai lá voluntariamente e pega. Se você não faz isso, você não fez o voto. Portanto, você não tem que carregar esse peso. Mas, voltando a dizer, a Fogueira Santa de Israel é uma campanha de arrecadação de dinheiro. Muitas pessoas discordam de mim, eu respeito. Quer participar da Fogueira Santa, participe por sua conta. Agora, de verdade mesmo, eu não acho que Deus está em absolutamente nada daquele movimento. E é uma campanha que serve apenas para a arrecadação financeira da igreja. E a igreja reinveste o dinheiro, a gente vê aí em tudo que ela reinveste. Muitas pessoas dizem que é para o Bispo Macedo botar o dinheiro na fazenda, comprar o Banco Reino e tal. É um problema dele. As pessoas que fazem de coração recebem a bênção da parte de Deus. A minha recomendação, para quem me pergunta, é que elas não participem, a não ser que elas sintam o desejo. Olha, eu estou com vontade de participar, então vá lá, pega o envelope, faça. Amém por isso. Mas não se sinta pressionado, não se sinta obrigado, não se sinta, mas se eu não participar, o pastor vai dizer que eu estou mal com Deus. Isso aí você vai estar contribuindo por necessidade e com tristeza. Mas Deus ama aquele que dá com alegria. Se você tem vontade de dar com alegria, dê. Se você não tem, não dê. Tem muitas pessoas que dizem também, olha, eu sou da Universal, mas eu gostaria de dar o dízimo em outra congregação, outra igreja, um outro ministério que fosse um ministério mais precisado, mais necessitado, que a Universal tem muito dinheiro. O que é que você acha? Eu não recomendo. Se você faz parte daquele quartel, você deve dizimar e ofertar no quartel em que você faz parte. Se você quer ser dizimista em outro ministério, você pode fazer parte daquele ministério. Mas, se isso é uma mera um pensamento aleatório, não existe uma base bíblica para isso. Se você está no Universal e quer dar o dízimo numa congregacional, numa Assembleia de Deus, fique à vontade. O importante é você ser fiel ao Senhor. A recomendação, na minha visão, é dizimar onde eu estou. Que é onde eu estou consumindo energia, onde eu estou sentado no banco, onde eu estou me alimentando da palavra, é justo que eu contribua naquele local. Tá certo? Então, dízimos e ofertas. Os dízimos são bíblicos. Eu sugiro que você seja fiel. As ofertas alçadas, aquele que tem desejo de dar de coração. Os votos aleatórios não tem um fundamento, e o principal que não tem fundamento é sim a Fogueira Santa de Israel. Eu peço perdão àqueles que são obreiros e que gostam do meu canal, mas não concordam com essa opinião. Isso é uma opinião independente de alguém que já esteve lá, hoje está fora, e como vocês sabem, não sou mal agradecido, pelo contrário. Estive em São Paulo há 2 semanas, estava lá no Templo de Salomão no domingo pela manhã, o culto foi uma bênção, gostei demais. Mas tem coisa que você não pode concordar simplesmente porque você gosta e respeita a instituição. Tá bom? Então, é isso. Vocês que fazem parte do grupo de evangelização, do Força Jovem, e querem se tornar obreiros, saibam de uma coisa, que vocês vão se tornar obreiros para fazer a obra para o Senhor. Mas aqui na Terra tem pessoas que administram esse trabalho, e vocês vão ter que se submeter a isso. Se você acha que não vai ser capaz de passar por cima disso,
de ter que participar de uma fogueira santa, de ter que se adaptar ao sistema, não entre. É melhor que você não entre. Porque para você entrar e ser um rebelde, um desobediente, amanhã ou depois você vai se tornar um rebelde. Igual esse pessoal do canal de denúncia, que nunca se converteram, nenhum deles. Nenhum nunca se converteu, absolutamente nenhum. E eu falo isso com toda a certeza do mundo. Nenhum jamais experimentou os prazeres divinos e espirituais. Jamais. Estiveram ali como pessoas fanfarrões, como os fanfarrões, pessoas que estão ali no oba-oba, aqueles 32 mil que Gideão escolheu. Não votou 22 mil covardes e medrosos? É esse pessoal, covardes e medrosos. Na certa, os 22 mil que voltaram, e depois mais os 10 mil, ficaram falando mal de Gideão. Ai, que maluco, tá indo pra guerra sozinho, tá doido, eu vou ficar por aqui mesmo. Certamente. É a mesma coisa que acontece com esse pessoal. Mas é isso aí. Um forte abraço para todos vocês. Deixem sugestões aqui, meu WhatsApp está na descrição. Deixem sugestões, falem comigo. Nós vamos estar aqui trabalhando sempre para trazer o melhor conteúdo para todos vocês. Tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima.